e, mais uma vez, alterar aqui o meu script, no sentido de fazer um destaque especial nesse texto. E eu penso que aqui é o texto que virá ao encontro de alguns, quem sabe, algumas pessoas aqui entre nós nessa noite, que sobreviveram ao feriado. Isso não é um feriadão, é um feriadaço, né, gente? Porque amanhã, como se já fosse pouco você ter tido a sexta-feira para dar uma relaxadinha, descansada, amanhã vem mais um, para uma boa parte das pessoas, professores, daqui a pouquinho a gente vai orar com os professores também, comerciários e tudo mais. Mas, enfim, como também disse Emília aqui, alguns já extremamente desgastados desse fla-flu interminável em torno das eleições, não vai ser o meu assunto nessa noite. Acho que a gente precisa dar uma descansada dessa história. Você vem à igreja para receber da parte do Senhor uma palavra, não que essa palavra não seja pertinente, mas você precisa dar uma descansada. Eu também, nós vamos aqui orar, colocando a nossa vida diante do Senhor. Mas lendo esse texto aqui, o recado vai se dirigir especialmente a você que se vê diante de uma porta fechada. É um texto espetacular, maravilhoso, como de resto toda a palavra de Deus o é, mas esse em particular é uma flecha apontada para o coração, para a vida de quem se vê assim, diante de situações intransponíveis, portas fechadas, ferrolho cerrando uma porta pela qual você percebe que precisa entrar para ter uma vida diferente, segundo aquilo para o que o Senhor Jesus o chamou. Então, se você se encontrar nessa condição, nessa noite, esse texto virá ao encontro do seu coração, eu tenho absoluta certeza disso. Nós vamos ler o texto. Segunda questão, que certamente vai estar associada a essa primeira condição, você se vendo diante de uma porta fechada, alguém que tem entrado aqui esteja se vendo como um fraco. Diante das pressões da vida, você, de Jesus, vivendo com Ele, mas se sentindo exaurido, esgotado, sem forças para prosseguir, para avançar. Esse é o recado do Espírito de Jesus, do Senhor, do próprio Cristo. Vocês vão perceber que é uma carta singular, são 7 as cartas, mas essa das 7 é uma das 2 em que não existe nenhuma ressalva, nenhum comentário negativo, nenhuma adversativa, nenhuma ressalva, como lhes disse, ao comportamento, à vida daquela igreja. Uma igreja impecável, altamente prestigiada aos olhos de Jesus. Mas a surpresa é que o texto diz que se tratava de uma igreja fraca. Então, talvez seja a condição de alguns aqui se olhando e dizendo, mas eu sou de Jesus, e por que eu me sinto assim tão enfraquecido? O texto e a carta é para você. Isso pode ter a ver com uma doença, com uma enfermidade, e tanta gente lutando há tanto tempo, com tanta coisa séria e grave. No domingo, eu saí aqui do culto e fui para casa, e como vocês, foi um dia muito especial para o país, essa discussão toda de política e os resultados, os primeiros resultados e tudo mais, e a sensação que estava no meu coração, na minha cabeça, é que não havia outro tema mais importante do que esse tema. Acontece que no dia seguinte, pela manhã, fiz uma ligação para uma pessoa da nossa igreja. E a pessoa me disse, pastor, eu estou muito fraco. Faz 20 anos que eu luto com uma enfermidade cruel, impiedosa. E eu confesso para vocês que fiquei pensando,
na cabecinha, no coração dessa irmã, uma irmã, essa discussão toda não está fazendo muito sentido, porque o que está marcando, machucando, pressionando tem a ver com alguma coisa que se passa no ambiente mais privativo e recluso do seu coração e da sua alma. Então, quem sabe seja esse o caso de algumas pessoas entre nós. Eu queria especialmente me dirigir a vocês. Não que a outra temática nacional não seja importante, mas agora nós vamos pensar um pouquinho nesse ambiente mais recolhido da nossa alma e do nosso coração. Então, nós vamos ler o texto, orar em seguida, e eu quero convidar vocês para uma reflexão de alguns minutos somente, para orarmos outra vez. Então, repetindo, se você se encontra diante de portas fechadas, uma porta, duas, três, algumas pelas quais você percebe que precisa entrar, pode ser a porta da saúde, pode ser a porta do equilíbrio emocional, pode ser a porta do trabalho, do emprego, da paz em família, de alguma questão que precisa direcionar a sua vida, você quem sabe. Mas uma porta fechada, esse texto, eu tenho absoluta certeza, virá ao encontro do seu coração, do pleito da sua alma. Se você, torno a dizer, sentir-se enfraquecido hoje aqui, nessa noite, o texto virá ao encontro do seu coração, da fraqueza da sua vida e da sua alma, tal como você se percebe hoje, nessa noite. O texto é de Apocalipse, capítulo 3, do verso 7 em diante. E depois, se Deus nos permitir, numa outra oportunidade, a gente trata em mais detalhes dessa passagem riquíssima, maravilhosa. Mas agora eu quero destacar apenas um ou dois dos elementos que compõem esse texto muito rico, maravilhoso, especial. Apocalipse, capítulo 3, do verso 7 em diante. Carta à igreja em Filadélfia. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro. Aqui me permitam apenas destacar que no meio de vários qualificativos com que Cristo se apresenta, esse aqui em particular merece muito destaque. O verdadeiro significa dizer o genuíno, o fiel, o que não deixa o seu povo e a sua gente entregues à sua própria sorte, o que não deixa cair por terra nenhuma sequer das suas promessas e da sua poderosíssima palavra. Isso é que significa verdadeiro, porque havia uma grande e intensa discussão ali, de alguns que são descritos, você vai ver no texto, descritos pelo próprio Jesus como sendo sinagoga de Satanás, que Cristo não era verdadeiro, era um falso Messias. Então Jesus, usando termos do Antigo Testamento, se apresenta dizendo: eu sou o santo, termo que no Antigo Testamento era aplicado intensivamente, de maneira exclusiva a Javé, a Yavé. E aqui Jesus diz: eu sou este, eu sou o que sou, Javé, Yavé, o verdadeiro, o genuíno. Então, tratando-se de quem eu sou, ouçam e recebam a minha palavra. É isso que o texto nos quer dizer. Aquele que tem a chave de Davi. Que maravilha! Você, diante de uma porta fechada, percebe que essa porta precisa ser aberta, a porta de uma prisão, na qual muitas vezes o inferno e Satanás aprisiona gente de Deus, como fez com alguns dos apóstolos do Senhor, e de Jesus, o santo e verdadeiro: eu sou aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Referência a Isaías capítulo 22, quando lá há uma descrição de uma troca de guarda por Ezequias, o rei de Judá, que substituiu o administrador do templo,
tirou Sebna daquele seu posto de guardião da casa real, do palácio real, e transferiu as chaves para um homem chamado Eliaquim, que passou a ser o administrador das finanças do rei, acesso livre aos bens, à casa, ao palácio, a tudo que, enfim, pertencia ao rei Ezequias, rei de Judá. Eliaquim, símbolo, tipo de Cristo. Aqui Jesus lança a mão dessa imagem do Antigo Testamento para dizer: eu sou aquele que tem a chave, como Eliaquim, a chave da casa de Davi, do reino de Judá. Aqui a chave de Davi, a chave do reino de Deus, dos recursos todos próprios e típicos do reino de Deus, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Então, se você entrou nessa noite aqui com alguma situação desse gênero, a palavra é para você. É Cristo que se apresenta dizendo: eu sou aquele Eliaquim, o Messias, o verdadeiro, o genuíno, cuja palavra não cai por terra, cuja palavra é firme, cujas promessas são nele mesmo, sempre seguras, afirmativas, como Paulo diz, porque em Cristo a sua palavra é sempre o amém. As promessas de Cristo são afirmativas, valem porque Ele é o verdadeiro. De Jesus: eu tenho a chave de Davi, que abro ou que abre esta chave e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta. Que maravilha! Jesus dizendo: eu tenho as chaves, e diante de ti, igreja frágil, fraca, homem, mulher do Senhor, que sentem-se fracos por conta das pressões da vida. Essa era uma igreja pressionada, perseguida por dentro, por esses chamados de sinagoga de Satanás, mas também pelas pressões de fora. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Aqui a gente encerra a leitura do texto. Depois a gente, com mais calma, se Deus permitir, podemos concluir essa leitura e pensar um pouco mais nos detalhes que se seguem. Mas agora então eu queria orar com vocês, especialmente se vocês se sentirem nessa condição. Como é que essa história funciona? Essa maravilhosa e libertadora história da chave da casa de Davi, da chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abrirá, e uma porta aberta colocada diante dos fracos, como eu e você, como nós, como a gente tantas vezes, nessa jornada dura, difícil, cheia de incertezas, de acidentes de percurso da nossa vida, como a gente se sente, fracos assim, que tens pouca força. Claro que pela descrição toda do texto não se tratava de pouca força espiritual, não era uma igreja fraca do ponto de vista da sua espiritualidade de baixo nível, porque se fosse assim, Jesus não seria tão elogioso nessa carta, nessa missiva, nesse texto, como lhes disse, que apresenta um retrato impecável daquela igreja. Certamente fraca era aquela igreja, porque não tinha talvez muito prestígio na sociedade, não era composta de gente muito relevante, que ocupassem muitas posições especiais, chave, alguma coisa do gênero, uma igreja de baixa influência, de pouco impacto, pequena no seu número, não era uma mega igreja. De Jesus: eu sei das tuas obras, que tens pouca força, entretanto não negaste o meu nome, guardaste a minha palavra, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta. A solução então, a saída então, é a seguinte: em primeiro lugar, você e eu precisamos nos assegurar, ou ter pelo Espírito de Jesus a segurança de que tenhamos de uma vez por todas
entrado pela porta que é Cristo. João capítulo 10, verso 9. Você se lembra do texto, você que conhece as Escrituras. Eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. Simples assim. Não passa por qualquer discussão que apresente uma segunda alternativa. É Jesus dizendo: eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. E mais, entrará e sairá, referência à liberdade que ganham aqueles que entram de uma vez por todas na porta que é Jesus, e achará pastagens. Vai achar, referência metafórica a ovelhas, vai achar alimento para a sua vida, para o seu coração, água para descendentar sua sede. Eu sou a porta. Então, para que essa chave de Davi, na sua vida, nas suas mãos, funcione, de modo que você tenha acesso aos bens do reino de Deus, como ele aqui dispunha como preposto, indicado, nomeado com a autoridade do rei Ezequias, para entrar no palácio real, para administrar os bens do rei Ezequias. Também você e eu, se tivermos entrado pela porta das ovelhas, que é Jesus, de uma vez por todas, se você e eu tivermos respondido aquele apelo dramático, extraordinário de Jesus, a carta que se segue, Laodiceia: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, referência à porta da alma, da vida, do coração, das intenções, da existência inteira, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Será que você pode dizer nessa noite, diante de Deus, da vida, olhando de si para si: eu já entrei pela porta que é Cristo, eu já escancarei a porta da minha vida, da minha alma, das minhas emoções, dos meus sonhos, dos meus mais elevados ideais, para Jesus, de modo que ele entrou, e estou a cear com ele, e ele comigo. Se você passou por essa bendita experiência, que Jesus qualificou de novo nascimento, experiência que varia ao infinito, a forma, o modo, mas precisa acontecer, nascer de novo, nova criatura em Jesus, alma aberta para Cristo, recebê-lo como seu Senhor e Salvador, único, exclusivo, deixar que ele conduza os rumos da sua vida, que abra as portas pelas quais você deve de fato entrar, feche aquelas pelas quais você não deve entrar. Então, se esta é uma verdade na sua experiência pessoal, esta chave de Davi lhe é dada. Você se lembra do texto de Mateus capítulo 16, em que Jesus, diante de uma declaração maravilhosa de Pedro, Cristo retruca para Pedro: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E diz mais: eu estou dando a vocês, discípulos, as chaves do reino. Significa dizer que uma vez que a porta da minha vida abre-se para Jesus, que é a porta, e eu entro por ele, minha vida passa a pertencer a Jesus. Estas chaves que estão nas mãos de Cristo são compartilhadas comigo, dando, portanto, para mim e para você. Se eu sou de Jesus, se você é dele, se somos de fato comunidade do Senhor, igreja de Jesus, acesso aos bens do rei de Israel e de Judá, tal como Eliaquim, lá no tempo do rei Ezequias. Então não faz sentido, e aqui não é mensagem de teologia da prosperidade, triunfalismo, nada disso, mas não faz sentido você que é de Jesus, que tem consigo as chaves que abrem os bens, ou de acesso aos bens todos do reino de Deus, chaves que abrem portas
de oportunidades de serviço missionário. Isso está implícito nesse texto. Chaves que abrem as portas de soluções completamente impossíveis, não fosse a intervenção milagrosa de Deus. Paulo, nas suas caminhadas evangelísticas, referiu-se a portas. Orem por mim, porque Deus me colocou uma grande e oportuna porta, mas há muitos adversários. A questão é que, muitas vezes, a porta, você sendo de Jesus, já está aberta. O texto diz: conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, não é assim que diz o texto? Uma porta aberta que ninguém pode fechar. Mas sabe que muitas vezes, essa porta do alívio, da graça, do usufruto mais completo dos bens que são de você, que são meus, que são nossos em Cristo, bens do reino de Deus, para uma vida melhor. Não será o céu, mas tem que ser alguma coisa melhor do que a mediocridade na qual a maioria dos crentes tem vivido. Será que Jesus me chamou apenas, isso já seria extraordinário, sem dúvida, mas acenando com bens no porvir, e até lá, e até o porvir, e até a redenção final, e até os céus, deveríamos todos viver miseravelmente aqui, pobres no sentido da fraqueza espiritual, do desassossego da nossa alma, da ausência absoluta de vitória sobre os muros que se colocam diante do fluxo mais fluido da nossa vida e do nosso coração. Será que seria para ser assim? Viver uma vida miserável até que chegasse o céu, então, aí sim, bênção, graça, libertação, gozo. Não. Há muitos espaços do reino de Deus, da graça, das bênçãos que se completarão, que serão vividas em toto, no todo, nos céus, mas de cujo usufruto você já tem que participar aqui e agora. E a questão não é dizer triunfalisticamente que eu não vou enfrentar problemas, não vou ter ventos contrários, nada disso. Mas a questão é dizer: Senhor, olha, nada menos do que o meu quinhão para agora, para hoje. Se esse quinhão incluir provas, dificuldades, embaraços, tudo certo, mas que sejam enfrentados com esse tipo de disposição vitoriosa dos fracos que fazem-se fortes em Jesus. Como Paulo escrevendo aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, verso 10, você deve se lembrar do texto: espinho na carne, mensageiro de Satanás martirizando o apóstolo. E ele diz: porque o poder de Deus se aperfeiçoa nas minhas fraquezas. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Por uma disposição masoquista de Paulo, não, porque quem entrou pela porta, vive com Jesus, abriu-se para o Senhor, e se vê nessa condição frágil, diante do inferno, diante dos muitos inimigos que se colocavam diante da porta aberta para Paulo, para o avanço missionário. Você que precisa de soluções impossíveis para a sua vida, nesta disposição de fraqueza, por que você é forte, pronto para uma grande vitória? Porque ao invés de chutar tudo para o alto, de dizer: diante dessa fraqueza eu vou embora, desisto dessa jornada, dessa caminhada, isso não é para mim, você, bem ao contrário, se torna muito mais dependente do poder de Deus. Abre-se o espaço no limite da sua força, da sua capacidade de luta, de resistência, abre-se o espaço para o começo da operação milagrosa de Deus na sua vida, na minha vida. Então, por isso que Paulo diz: quando sou fraco, dependência absoluta
de um milagre. Como já lhes tenho dito daqui, vou repetir o óbvio. Se Deus é o Deus das operações milagrosas, e para que essa porta se abra, ou porta aberta diante de você, você entre pela porta, os inimigos saiam, se coloquem do lado da porta, de modo que você possa entrar. Se para isso um milagre precisa acontecer, milagre, por definição, é coisa que só Deus pode fazer. Se está no limite das suas possibilidades, do lobby que você pode fazer, de alguém que pode dar uma força, uma mãozinha, um telefonema resolve, isso não é milagre. Até o milagre pode acontecer por essas vias, mas milagre, por definição, é uma operação no impossível. E a gente tem orado aqui tanto, pedindo ao Senhor, por tanta gente preciosa e amada, passando sufoco, aperto, doença grave. Não vou dizer o nome, porque é melhor que ela que conte. Mas ontem a gente recebeu uma mensagem maravilhosa de alguém por quem a gente tem orado aqui intensamente, padecendo de um câncer. E a pessoa me passou o seguinte recado: querido Theo, os últimos exames deram conta de que o câncer sumiu. Agora é só fazer a quimioterapia oral. Bendito seja o nome do Senhor. Louvado seja o Senhor. Amém. É isso. Isso é milagre. Porque pouco tempo atrás, o prognóstico era absolutamente o oposto. Então, você entrou pela porta. Se você entrou pela porta que é Cristo, se você abriu as portas da sua alma e do seu coração para Jesus, esta chave, eis que tenho a chave de Davi. Essa chave que está nas mãos de Jesus, que aliás também foi referida lá no capítulo 1 de Apocalipse, em outro sentido, em outro contexto. Mas nesse ponto, as chaves do reino de Deus e dos seus infinitos recursos foi também colocada na mão dos discípulos de Jesus. É para a gente usar. Então a diferença entre uns e outros crentes, igualmente crentes salvos, regenerados, alguns usam mais frequentemente estas chaves, com mais habilidade. Hoje vivi uma situação tão trivial, bom, não sei se já aconteceu com algum de vocês, comigo já mais de uma vez. Você vir, por exemplo, de uma viagem longa, cansativa, e chegar em casa, na sua casa gostosa, você cansadíssimo, querendo tomar um banho, dar uma descansada, e ter perdido a chave da casa. Já aconteceu só comigo. Só eu que sou tonto a ponto de ter feito uma situação dessa. Quero ver se tem alguém solidário a mim. Já chegou em casa sem chave? Já chegou? Obrigado pela bênção que vocês são para o meu coração. Porque eu poderia sair daqui achando que esses 2 neurônios aqui já não estavam funcionando minimamente bem. Mas, enfim, situação chata. Sem chave, você ir buscar um chaveiro. E se isso aconteceu domingo de noite, só Deus sabe qual a solução que você deu para o seu problema. Hoje mesmo fui abrir uma porta de um determinado lugar, me deram um chaveirinho com 2 chaves. Tentei, falei, não é possível. Não é possível que seja essa chave. No mesmo chaveiro tinha uma outra chave que era a adequada. Então, tem crente vivendo assim. A porta do coração já se abriu para Jesus. Ele está no reino, mas falta esse pulo de ousadia e de fé, que segundo Jesus é um pulinho, porque disse Jesus, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa-te daqui para acolá, e assim será feito. Exagero do mestre, será? Ou será que Jesus abria diante do seu povo e da sua gente escancaradas possibilidades de uma vida
mais vitoriosa, mais saudável, mais livre, mais abençoada, mais bem-aventurada, mais feliz no serviço, nas oportunidades missionárias, de modo que outros entrem por esta mesma porta, pela mesma chave de Davi que está nas suas mãos, porque isto é referência a oportunidades missionárias também. É você entrando, é você se beneficiando dos bens do rei, do palácio, é você vivendo como um filho de Jonatas, coxo, pobre, largado, a quem Davi honrou, colocou à mesa Mefibosete. Ele valia pouco do ponto de vista humano e social, mas por conta da sua ascendência, foi colocado à mesa do rei. Exatamente como Jesus quer que você viva e eu viva. Prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Então nós vamos orar agora, exercitando essa bênção e essa graça. Fracos, eu só vou chamar fraco aqui, porque se você está forte, aí ótimo, louvado seja o Senhor. Mas esses fracos, não são fracos porque estejam em pecado. Se esse for o caso, você precisa do arrependimento, do banho do sangue de Jesus, está certo, entre no pacote. Fraco porque você tem consciência de que é pecador. Fraco porque você tem consciência de que nada pode contra o inferno, contra um mundo posto no maligno. O diagnóstico de Jesus não é de um místico maluco qualquer. Fraco porque sem o poder do Espírito do Senhor, você não vence a pressão contrária aos seus próprios desejos e vontade, que eventualmente alinham-se aos desejos e vontades de Deus, mas a pressão contrária dos seus impulsos naturais é o diagnóstico de Paulo na carta aos Efésios, capítulo 2. É muita pressão contrária. Para não falar desse barulho, desse zum, 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 vai ganhar um, vai ganhar outro, como vai ser, como não vai ser, pressão de todo lado, de todo jeito. Fracos, nós vamos nos apresentar diante de Jesus. Quem sabe para reiterar essa disposição de andar e entrar pela porta que é Cristo. Eu sou a porta, diz Jesus. Quem entrar por mim, e nisso Cristo é politicamente incorreto demais, para esse tempo e para esses dias. Ele é absolutamente exclusivista. Existe um caminho só, uma rota só de salvação. Não há várias alternativas. Em Cristo não cabe a ideia do universalismo. Todo caminho conduz a Deus, não. É um só, é Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E diz Jesus, eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Simples assim. Você é encontrado por Jesus, você é amado por Jesus, não exatamente porque você sejamos amáveis, mas porque Ele nos amou primeiro. Pois poderá ser, diz Paulo, que pelo bom alguém se anime a morrer, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele nos amou primeiro, Ele nos encontrou, Ele vai atrás das suas ovelhas perdidas. Mas agora me cabe responder assertivamente ao convite de Jesus. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Há um jogo de palavras maravilhoso nesses textos. Portas que precisam se abrir. Portas da alma e do coração, sendo doce, suave e imperiosamente acionadas por Jesus, o Salvador. Se você entrou por essa porta,
você pode comigo aqui reivindicar, com submissão à vontade de Deus. Deus é quem sabe. No caso de Paulo, Paulo orou 3 vezes: Senhor, tira esse espinho da carne que anda a me massacrar. E Jesus disse: a minha graça te basta. A questão é que frequentemente muitos de nós crentes vivemos com espinho na carne e sem a graça que basta. Aí é tragédia total. Então, ou sai o espinho, mensageiro de Satanás, ou se for comando de Deus, que ele fica um pouco mais, para cumprir na minha vida algum propósito, que a graça de Deus superabunde na minha vida, de modo que eu não desmonte por conta desse espinho que me tem sido posto na carne. Então nós vamos orar, acionando, em nome de Jesus, essa bendita chave de Davi. Jesus transferiu essa bênção, essa graça, o acesso aos recursos do palácio real para os seus discípulos. Se eu e você, se você e eu, se nós nos incluímos nestes tais, a chave de Davi está nas suas mãos. Vamos orar então, meus irmãos queridos? Vamos? É para você vir aqui. Se tem porta fechada na sua vida, pode ser o que for, você viu que a chave abre e fecha, porque eventualmente Jesus vai pacificar seu coração dizendo: ó, essa porta foi fechada por mim, e não é para você entrar, é em benefício da sua vida, é para proteger você que você não vai entrar por essa porta, eu não vou abri-la. Mas há muitas outras portas abertas diante de nós, de oportunidades de serviço, de libertação emocional, espiritual, de emprego melhor, de saúde melhor. Você acha que faz sentido você viver infernalmente dentro da sua casa? Não faz, não faz. Então esse tipo de espinho nós não vamos aceitar. Pedir que a graça de Deus superabunde e haja libertação e poder. Ele pode ir de fraqueza em fraqueza, mas sendo sustentado dia a dia, sustentada pelo incomensurável poder de Deus. Vamos orar, meus queridos irmãos e irmãs. Quem sabe você deve vir aqui, não por você, mas por alguém que você entende que precisa de uma intervenção do Senhor na sua vida. Agora, nós vamos colocar essas vidas também diante de Deus, acionando, por assim dizer, remotamente, essa chave de Davi, pedindo que o Espírito do Senhor abra a porta do coração em primeiro lugar. Essa porta precisa ser aberta. Pedindo que o Espírito de Jesus sensibilize esses pelos quais a gente vai orar, que têm vivido miseravelmente pobres, porque não entraram pela porta que é Cristo. Mas vamos pedir que a gente não viva miseravelmente nessa vida, tendo entrado pela porta das riquezas celestiais, que é Jesus. Você é o Eliaquim do Novo Testamento, da graça. Você tem as chaves, se você tem Jesus na sua vida e no seu coração. Bendito Jesus, nós nos colocamos aqui como fracos, insuficientes, de enfrentamento das pressões que se colocam contra as nossas vidas. Há muita coisa complicada que precisa ser destrinchada por um poder que só Deus tem nas suas mãos. Muitas portas aferrolhadas. Então pedimos que o Espírito de Jesus, o próprio Cristo, que tem em si como testemunho da tua palavra infalível, em suas mãos as chaves de Davi, da casa de Davi, para abrir e ninguém fechar, para fechar e ninguém abrir. Ó Deus, dá graça e bênção ao teu povo, que de uma vez por todas tenha passado pela porta que é Cristo. Que o Senhor nessa noite mesmo
confirme portas de corações anteriormente fechados, portas de almas fechadas para Deus, mas que na singeleza dessa noite abrem-se hoje de maneira escancarada para receberem a salvação do Mestre, de Jesus. Ó Pai bendito, e a outros que já receberam a Cristo, abriram-se, entraram pela porta das ovelhas, ajuda-nos a bem usarmos, dá-nos a destreza, a ousadia da fé, de entrarmos no palácio real, de acessarmos o inventário real, com as riquezas do rei, de modo que haja alimento para a alma, para a mente, para o corpo, para os sonhos que se renovem em Ti, que já ficaram para trás, tão frustrados foram no passado. Ó Deus bendito, portas que têm sido embarreiradas, embaraçadas pelo próprio inferno e pelo diabo, em nome de Jesus, remove estes adversários e ajuda a tua gente e o teu povo a entrar pelas portas que o Senhor mesmo tem colocado abertas diante de nós. Queremos ser gente que viva de glória em glória, de vitória em vitória, para a exaltação da porta que é Cristo. Ó Senhor bendito, eu te rogo que tu restaures, que tu tires da cama, que tu tires da depressão, que tu tires da doença, que tu tires da opressão maligna e satânica, aqueles que estão aquém da porta, pela qual devem entrar, para viverem a vida para a qual o Senhor os tem chamado e preparado. Dá que esse pequeno rebanho, como aquela igreja, pequena, de baixa influência, número reduzido, vermezinho de Jacó, mas tão prestigiada aos olhos de Jesus, o Senhor da igreja. Ó bendito Senhor, que sejamos um exército poderoso como aqueles 300 poucos de Gideão vitoriosos em Jesus. Senhor, a família, a casa, o trabalho, a estabilidade dos pensamentos, os projetos, as relações interpessoais, algumas tão miseráveis e distantes daquilo com que o Senhor nos chama. Opera, ó Deus, para o louvor da tua própria glória. Não permitas, conforme a tua palavra, ao teu servo Pedro, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, contra o teu povo. Ajuda-nos a avançar e a não recuarmos. Ajuda-nos a conquistarmos terreno e a não cedermos espaço para o inferno. Pedimos assim, em nome de Jesus, na absoluta convicção de que na simplicidade dessa noite, o Senhor está entre nós, o Santo, o Yahvé bendito, o Deus Todo-Poderoso, o Messias genuíno, o verdadeiro, o fiel em toda a sua palavra, em todas as suas promessas, está entre nós, age entre nós, agiu entre nós, ouviu-nos a voz do clamor das almas nesta noite. A ti glória, honra e louvores em nome de Jesus. Amém, amém. Bendito seja o nome do Senhor, que excede a todo bem dizer e louvor.